Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual o alimento que melhora e piora a enxaqueca? Cara, Primeiro, isso tudo é individual. Então assim, se você jogar no Google e escrever alimentos para enxaqueca, você pode não ter relação com nenhum daqueles alimentos. Geralmente deve aparecer o quê? Tipo fritura, essas coisas? Geralmente cafeína é o que mais aparece, que aí realmente é um dos que é quase universal. O alimento que mais está associado à enxaqueca, na verdade, não é o alimento, é a falta dele, que é o jejum. Jejum é um gatilho comum de enxaqueca. Você fica muitas horas sem comer. Exato. Isso é super individual. Isso varia muito do tipo de alimentação. Alguns alimentos acabam sendo um pouco mais falados. Então, por exemplo, aquilo que é muito industrializado, geralmente tem glutamato monossódico, que é o que dá sabor na comida. Né? Eu tenho uma paciente que ela é cozinheira e todos os pacientes eu tenho vários pacientes que são chefes de cozinha e tal, e eu sempre faço a mesma pergunta para eles devem até reconhecer. Eu falo, você não gosta de sazon, né? Odeio. Por quê? Porque tem muito glutamato, aquilo tira o gosto da comida, ele põe um outro gosto, entendeu? Põe um outro gosto. Exato. E aquilo é um estimulante cerebral. Então você acaba tendo uma estimulação cerebral numa doença que é basicamente marcada por um cérebro hiperestimulável. Ou seja, que você começa a estimular e começa a pipocar a dor, você começa a pipocar a crise. Então você vai ficar meio que se estimulando. Mas mesmo isso depende do seu grau de controle da doença. Tipo, eu tenho enxaqueca. Se eu comer miojo, dificilmente eu vou ter uma crise. Por quê? Porque a minha enxaqueca é extremamente bem controlada. Eu brinco que eu falo assim, é a teoria da pilha. Sabe quando você vai carregar o celular? Até 80% ele carrega uma beleza. Os outros 20% é uma desgraça, né? Então você não precisa fazer tudo. Você não precisa fazer 100%. Se você fizer 80%, isso já resolve a sua vida absurdamente bem. Os outros 20% às vezes são tão sacrificantes que nem valem a pena. Nem valem a pena. Você vai só ficar criando um transtorno. O tratamento vai se transformar talvez num transtorno maior que a própria doença. Entendi. O que é bizarro. E aí, assim, você tem o glutamato, alimentos ricos em histamina, tem para algumas frutas são famosas, tipo melancia. Melancia, como tem uma relação com nitrito, que pode ser também um estimulante cerebral, aí muitas pessoas têm crise de enxaqueca quando comem melancia. Eu como melancia a cada 15 dias, porque eu vou dar plantão, e às vezes eu tô voltando, esse plantão é a cada 15 dias, e tem um daqueles caminhões assim, sabe? Tipo, que vende fruta, e é muito mais gostosa do que a fruta do mercado. É mesmo. E sempre tem melancia. A melancia dos caras é top. Eu como a cada 15 dias e eu não tenho crises. Tipo, por quê? Porque é super bem controlada. Porque o grau de estímulo que eu tô criando não é suficiente para fazer com que o meu cérebro descompense. Não é que eu como melancia todo santo dia. Não. Eu como a cada 15 dias algumas fatias de melancia. Tipo, então é muito mais uma questão de equilíbrio do que qualquer outra coisa. Quando a pessoa está descompensada, tudo vira um diabo de um gatilho. Tudo, qualquer alimento. Tanto é que esse é o pior momento do mundo para você querer procurar gatilhos. Porque tudo é, né? Exato. Tudo é gatilho. Crer. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer no começo? Aquilo que com certeza ferra você. Abuso de cafeína, abuso de álcool, cigarro, algumas medicações. Então esse grosso que a gente vai fazer na primeira etapa do tratamento. Que não é tão difícil. É sedentarismo, é colocar você para se movimentar. Cara, tem até metas para atividade física, para você, falando de saúde mental. Você tem estudos que mostram, por exemplo, benefício muito legal para exercício aeróbico. Então tem técnicas para você pegar o exercício, que é o treinamento resistido com pesos, por exemplo, academia, e transformar ele num exercício mais aeróbico. Né? Fica com um caráter meio funcional, assim, mas tem metas de frequência cardíaca, tudo que a gente consegue ter uma ideia legal. E aí, só que isso você não vai fazer na primeira consulta. Primeira consulta você quer fazer o quê? Fala, seu objetivo hoje é colocar na sua rotina. Só isso. Fala, se você falar para mim que você conseguiu reservar 10 minutos para andar em volta do quarteirão, eu tô feliz. Eu só quero que isso entre na tua rotina. Porque então, depois para isso aumentar é mais fácil, né? Muito. Se eu quero dar 1000 coisas para a pessoa fazer no primeiro dia, ela não vai fazer. Por quê? Porque eu não faria. Eu sou um ser humano normal, cheio de defeito. Eu também não faria nenhuma delas. Se você me pede 3, eu faço. Se você me pede 10, eu te mando a merda. Total, Tipo, porra, não dá, velho.
Eu tenho vida, eu tenho coisa pra fazer. E a minha rotina também não é perfeita. Tipo, tem dias que eu tenho que acordar um pouco mais cedo. E enxaqueca tem um negócio que é engraçado, porque você tem aquela história da cronobiologia, muita gente tem crise depois que dorme, no meio do dia. Então, a mesma coisa que tem gente que fala que dormir melhorou a crise, se você dorme no meio do dia, você às vezes tem uma crise depois. Porque você ferrou a cronobiologia do seu cérebro. As crises da enxaqueca, muito a gente acredita que comecem no hipotálamo, que funciona como se fosse um grande regulador do nosso cérebro. Ele controla seu nível de água, ele controla a sua temperatura corporal, ele controla o seu sono, ele controla a sua disposição física, ele controla a sua disposição emocional. Tudo isso o hipotálamo, ele meio que controla e gerencia. Tipo um maestro ali, Ele é um grande... gerente. Exatamente, é o gerentão da parada. O hipotálamo que vai regulando tudo isso. E aí, quando você acaba dormindo, por exemplo, num horário errado, você acaba desregulando o seu hipotálamo e essa desregulação acaba entrando numa espécie de cascata de crises que você começa a entrar em pródromo, que é uma fase que vem antes da dor, que você começa a ter várias alterações que são alterações hipotalâmicas, você começa a bocejar, lembra que o hipotálamo regula o sono, você começa a fazer xixi inexplicadamente, lembra que o hipotálamo regula a quantidade de líquido, você começa a ficar irritado, lembra que o hipotálamo regula a parte emocional, você começa, por exemplo, eu não sei se eu falei, a ter compulsão alimentar. Então, ele regula a parte da alimentação, da fome, da nutrição. Então, assim, tudo isso que são sintomas hipotalâmicos. Sintomas que parecem que não tem nem sentido em estarem juntos, mas que, quando você olha, eles estão saindo mais ou menos do mesmo lugar. E nada disso tem dor de cabeça até então. A dor de cabeça vai chegar depois, numa próxima fase, né? A gente separa. Então, é pródromo, depois vem uma fase chamada aura, que são aqueles sintomas mais nítidos, óbvios, geralmente visuais. A maioria das pessoas tem visuais, a visão apaga, por exemplo, né? E geralmente duram por volta de 1 hora ou menos. Depois vem a dor. E depois vem o pós-drumo, que é uma fase onde você fica letárgico, parece que foi atropelado por um caminhão. Tem gente até que acha que toma o remédio quando passa a dor, né? A pessoa toma o remédio, aí ela fica letárgica e fala, maldito remédio. Não foi o remédio, é a última fase da enxaqueca, que você já passou. Aí você fala, mas quando você fala de fases, essa fase rola tipo no mesmo dia ou é algo que tipo, é uma fase? O pródromo pode começar 3 dias antes. Tá, entendi. Pessoas bem treinadas costumam reconhecer o pródromo dentro das últimas 12 horas. Eu, que tenho enxaqueca, que sou neurologista, consigo ali reconhecer entre 8 e 6 horas, mais ou menos, que eu tô em pródromo e que eu sei que eu tenho alta chance de ter uma crise naquele dia.